Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida e abençoando a sua casa. Seja bem-vindo a mais uma Quinta da Graça, um momento onde nós meditamos na palavra de Deus e intercedemos uns pelos outros. Esse momento é precioso para que a gente volte os nossos olhares para as Escrituras Sagradas e extraia dela sabedoria, principalmente relacionada à graça de Deus para como nós podemos viver neste mundo. E o texto de hoje é muito precioso porque o autor desse texto, ele coloca coisas para nós a respeito da graça de Deus, de como viver neste mundo, mas também na expectativa daquilo que nos espera, da nossa esperança, da nossa vocação em Cristo, que é o retorno de Jesus Cristo e a condição superior a qual Jesus irá nos colocar. Paulo lhe diz aos Coríntios o seguinte: os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essas palavras de Paulo alegram nosso coração porque, apesar de todas as dificuldades dessa vida, há algo muito precioso, muito maior, maravilhoso que nos espera. Que é o que Paulo também diz aos Romanos. Ele diz assim: os sofrimentos do tempo presente não há de se comparar com a glória que virá em Cristo Jesus, a glória que nos espera. Então, diante daquela glória maravilhosa que será uma condição nossa no futuro, com a vinda de Jesus, ela é muito superior ao momento presente, às tribulações, como Paulo escreve aos Romanos. Então, o texto de hoje é muito precioso para esses olhares e alimentar assim o nosso coração com fé e com o uso cotidiano da graça de Deus naqueles que caminham no meio da dificuldade, mas que também olham para frente, para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus, como esse apóstolo da graça tanto fala, aos filipenses. Amém? Então, quero convidar você para ler um texto comigo, que será a base da nossa meditação, que se encontra lá em Judas. Sim, aquele livrinho pequenininho do Novo Testamento, que quase a gente não lê, fica antes de Apocalipse. Judas ele só tem um capítulo, então nós vamos ler do versículo 20 em diante. Eu vou ler para você esses textos, onde ele diz o seguinte: porém vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo e continue vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês vida eterna. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas. Aí mais para frente, versículo 24, ele diz: Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem defeito e cheios de alegria na sua gloriosa presença. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, louvemos o único Deus, o nosso Salvador, a quem pertence a glória, a grandeza, o poder e a autoridade, desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Esse é o texto a qual nós vamos abordar. Vamos fazer uma oração e depois da oração nós vamos preparar mais ainda o nosso coração para meditarmos com um cântico, tá bom? Mas vamos orar agora. Pai amado e querido, te louvo e agradeço, Deus, pela tua palavra maravilhosa, rica, linda, Senhor, que só em ler, Senhor, nosso coração já aquece e já encontra paz, já encontra esperança, aumenta a fé, Senhor, e esse quê de confiança no Senhor. Fala-nos através desse texto que teu servo Judas, por intermédio da carta, Senhor, seja aquele que nos edifique, porque sabemos, ó Deus, que ele foi inspirado pelo Espírito, e esse mesmo Espírito também ilumina os nossos corações. E é por isso que pedimos a tua ajuda, o teu auxílio e a tua presença, Senhor, em nosso meio. Sei, ó Deus, que nós estamos em lugares diferentes agora, mas o teu Espírito é onipresente. Ele está aqui, está com meus irmãos nas suas casas, onde eles estiverem, e pode aquecer o nosso coração e nos edificar. E é nisso que pedimos, ó Deus, a tua bênção, a condução da meditação, para louvor e glória de Jesus Cristo, também oramos. Amém, amém. Agora vamos cantar ao Senhor e preparar o nosso coração para a meditação da palavra.
Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. E o orgulho tomou conta do meu ser. E o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, dá-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo e restou só um pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, pois é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco, pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, pois é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco ou pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor, que me cura por amor, que me cura por amor. Depois dessa adoração maravilhosa, seja bem-vindo você que chegou agora. Nós lemos no começo aqui da Quinta da Graça um texto lá da carta de Judas, aquele pequeno livrinho que está lá no Novo Testamento, anterior ao livro de Apocalipse, né? E é um texto maravilhoso, nós lemos do versículo 20 em diante e agora vamos meditar um pouquinho nele. No começo, é muito interessante a forma como ele se pronuncia aos irmãos. Ele diz assim: porém, vocês, meus amigos. Na tradução que eu peguei, ele cita dessa forma: porém, vocês, meus amigos, continue a progredir na sua fé. Essa é a primeira palavra que ele dá. Se você voltar aos versículos anteriores, o autor de Judas, ele primeiro está dando uma dura na igreja de forma geral. Na verdade, até é uma carta pastoral de aconselhamento, porque aqueles irmãos, eles estavam sob ameaça, e ameaça de falsos mestres. Na época de Judas, na época do apóstolo João, ainda na própria época do apóstolo Paulo, já existiam os falsos mestres ensinando mentiras para a igreja, conduzindo o povo para um caminho distante da fé evangélica, da fé ensinada por Jesus Cristo pelos apóstolos. Esses falsos mestres, eles tinham intenção, com a sua oratória, com a sua lábia, enganar o povo e também extrair desse povo dinheiro, sustento. Eram mercadores da fé, né? Desculpa, eram mercadores da fé, como Paulo também diz. Então, Judas, ele escreve: tome cuidado com essas pessoas. E aí, depois de ele fazer toda aquela crítica aos falsos mestres e alertar o povo, então ele, nesse momento final da carta, ele traz assim o coração dele mais próximo dessas pessoas e, como um pastor, mas também como amigo, aconselha a que eles continuem progredindo na sua fé. E ele diz assim, que é a fé mais sagrada que existe. Por quê? As pessoas têm tipos diferentes de fé. Num livro que eu escrevi, um dos capítulos fala sobre fé, e eu falo ali de que existe, na própria Sagrada Escrituras, tipos de fé diferentes. Fé milagrosa, fé em si mesmo, tem a fé da salvação. Então, tem vários tipos de fé. Por exemplo, hoje as pessoas, as supersticiosas, têm fé em coisas que a gente chama de superstição, não é?
Quem nunca ouviu de que quando passar por debaixo de uma escada, a pessoa vai ter azar, ou quebrar um espelho, ou passar diante de um gato preto, coisa desses absurdos assim? Essas são superstições, mas que existe uma crença por trás, existe uma fé de algumas pessoas nessas questões. E aí o autor Judas, né, para esses irmãos, diz o seguinte: olha, a fé que vocês têm em Jesus Cristo, essa é a fé mais sagrada que existe. É a mais importante. Então, progridam nessa fé. Progridam no conhecimento de Jesus Cristo. Depositou toda a sua confiança na pessoa de Jesus Cristo. E ao você ter fé nesse Senhor Jesus Cristo, ao progredir nessa fé, ele sustenta você em meio aos altos e baixos da vida. Né? Ele nos segura quando nos sentimos afundando. Lembra do apóstolo Pedro? Quando ele pede para caminhar sobre as águas para ir ao encontro de Jesus, enquanto ele estava com a fé em Jesus, ele estava andando sobre as águas, né? Sobre as águas, desculpa, né? Mas quando ele olhou para as tempestades, bateu dúvida no coração dele e ele afundou. E foi nessa hora que o Senhor o segura, o sustenta com a sua mão. Essa fé faz isso. E aí, na recomendação disso, nessas horas de tribulação, nessas horas em que a gente está afundando com preocupações, com medos, ansiedades, dores, enfermidades, é que aí a gente pode contar com essa fé e faz o passo seguinte que o autor Judas coloca. Ele diz o seguinte: orem guiados pelo Espírito Santo, onde a gente se conecta com o Senhor. É aquele momento que Jesus disse aos discípulos: olha, entra no teu quarto e ora em secreto, que o Pai que vem em secreto ouvirá e te abençoará, responderá. Então, quando a gente está passando por um momento de angústia, de dor e sofrimento, é hora que a gente pode entrar no quarto, em silêncio, se conectar com o Espírito Santo, adorar em Espírito Santo, adorar em Espírito para que o Espírito Santo entre em contato conosco nessa hora. E aí a gente ora guiados pelo Espírito Santo. Paulo compreendia tanto isso que ele diz assim, que a gente não sabe orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse é a conexão que tem entre o crente e o Espírito Santo, que é no momento da oração. Ele pode até nos guiar, ele pode colocar as palavras em nossos lábios, para que a gente ore, guiado por ele, segundo a vontade de Deus, e de tal forma que soe até como um louvor, porque geralmente toda oração guiada pelo Espírito Santo sempre termina em louvor. Você já prestou atenção nos salmos? Aqueles salmos onde o salmista ele começa pesado, falando das dificuldades, das angústias, das tribulações que ele está vivendo, mas quando chega lá no final, você percebe que o salmista termina com confiança e louvor a Deus. É assim que é conduzida a nossa oração quando somos guiados pelo Espírito Santo. E aí, se você está progredindo na fé e em meio às dificuldades o Senhor te ajuda e você ora guiado pelo Espírito Santo, aí ele continua dizendo e recomendando a esses irmãos o seguinte, no versículo 21, e continue vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês vida eterna. Aqui ele já está começando a caminhar, né, para tentando conduzir o nosso olhar para a eternidade, tentando conduzir o nosso olhar não só para o sofrimento do tempo presente, mas principalmente para a salvação que virá. E enquanto essa salvação não chega, nós temos que continuar guardando. Nós somos chamados por Jesus Cristo para viver uma nova realidade pela fé. Contudo, esse mundo que Jesus disse, né? No mundo tereis aflições. Então, esse mundo de tribulação, de angústia, de dor, ele é um mundo onde a gente está sendo preparado. E aí nós, como é que vivemos nesse mundo? Vivendo no amor de Deus. Ele quer que a gente se apegue ao amor de Deus. Um amor cuidadoso, um amor atencioso, um amor que Jesus disse que é maior por nós do que pelos lírios do campo, a qual ele veste com beleza, e maior do que os pássaros do céu que ele alimenta sem mesmo eles terem que semear, né? Colher, qualquer coisa desse tipo. É um amor muito maior. O amor de Deus foi provado em Jesus Cristo, quando Deus deu Jesus
para morrer em nosso lugar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse amor que nos resgatou é o amor pela qual nós devemos continuar vivendo. Essa que é a recomendação de Judas para nós. Esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a cada um de nós a vida eterna no final desse sofrimento todo que nós estamos passando nesse mundo, nas aflições, nas dificuldades que se passa aqui, né? E aí pode surgir dúvidas nesses tempos, né? Mas o nosso coração se conforta, se regozija, se anima na esperança de viver no amor de Deus. E aí, uma vez fortalecido pela fé que nós caminhamos com Jesus Cristo, o autor ele recomenda que a gente tenha misericórdia dos que têm dúvida, dos que ainda são fracos na fé, daqueles que estão iniciando a sua fé cristã, que às vezes ainda está ainda permeado de muitas dúvidas, de muitos temores. Mas até quem também às vezes já está há um bom tempo vivendo na fé cristã, em momentos de extrema dificuldade, a pessoa duvida. E nós temos que pegar essas palavras para trabalhar essas dúvidas e dizer o seguinte para o nosso próprio coração: continue vivendo no amor de Deus. Não duvide, Deus já te ama. E entregar Jesus na cruz do Calvário já foi a maior prova de amor, então não tem por que duvidar. Continue vivendo no amor de Deus, progredindo na fé e sendo guiados pelo Espírito Santo nas nossas orações. São as recomendações desse autor. E aí ele caminha já agora para o final, colocando a gente em expectativa, que é muito interessante, né? No versículo 24, 25 ele fala o seguinte: Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem defeito e cheios de alegria na sua gloriosa presença. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, louvemos o único Deus, o nosso Salvador, a quem pertencem a glória, a grandeza, o poder, a autoridade, desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Então, ele, depois de trabalhar que a gente deve progredir na fé, orar guiados pelo Espírito Santo, continuar vivendo no amor de Deus, tentando também ajudar aqueles que estão em dúvida, agora vem a expectativa daquilo que nos espera, que é a vida eterna, uma vida gloriosa na presença de Deus. E o próprio Deus vai nos auxiliar a chegar nesse ápice da glorificação, da eterna morada com Cristo Jesus, porque ele vai nos ajudar para que a gente não venha a cair. A teologia reformada tem um ponto doutrinário que chama perseverança dos santos. Os santos perseveram porque o Senhor evita que nós venhamos a cair. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. É isso que a palavra de Deus nos diz. Nós temos a nossa parte de nos esforçar para viver uma vida santa, de evitar o pecado, mas quando as nossas forças não têm a capacidade de sobrepujar certas coisas, a gente pode contar com o Senhor. E foi uma recomendação que Jesus fez para que a gente orasse, né? Na oração do Pai Nosso diz: ajuda-nos a não cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, orar para que a gente não caia em tentação é contar com que o Senhor não nos deixe cair em tentação, e assim Ele faz com que a gente persevere. E que a gente chegue lá, no dia da vinda de Jesus Cristo, sem defeitos. Sem defeitos. Paulo fala aos Efésios que Jesus ele vem buscar uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem rugas nenhuma, que são expressões simbólicas para falar do pecado. Então o Senhor ele está trabalhando nas nossas vidas para que a gente chegue sem defeito. Quando Deus pedia de Israel o sacrifício, a ordem era que os animais fossem sem defeitos. E aí, trazendo para a nossa realidade, nós devemos nos apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, de forma perfeita também, sem mancha, sem mácula, sem ruga nenhuma. Não é isso que Paulo diz, né? Também lá em Romanos, quando ele diz assim, que a gente tem que se apresentar diante de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. E o Senhor nos ajuda também nesse processo. Mas ele diz que também quando chegar nesse dia,
a gente vai se encontrar em alegria em sua gloriosa presença. Nossos corações vão se animar. Por isso que Paulo diz que os sofrimentos do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de vir. Porque quando chegar lá naquele momento, nosso coração transbordará de alegria. Dos nossos olhos serão enxugadas todas as lágrimas. Essa é uma esperança maravilhosa que nós temos. Mas não só futura, né? Nós podemos contar com a graça de Deus agora e continuar vivendo no amor dele, num amor que vem em socorro de todo aquele que por ele busca. Quando buscamos o Senhor de todo o coração, ele se deixa ser achado por nós. É como ele mesmo diz por intermédio dos profetas. Então, a ideia desse final aqui desse texto é de que é como se a gente já chegasse lá, a gente olhasse para trás e só glorificasse a Deus, né? É a expectativa de que depois de uma longa marcha nessa vida, né, depois do fim de tudo, nós entrarmos na presença de Deus, tendo olhado para trás e vencido pela graça de Deus, todas as dificuldades, todas as batalhas que a gente enfrentou na vida, sendo vencedor, vencendo os sabotadores da nossa vida, que é o inimigo, que são as circunstâncias, que às vezes é até nós mesmos, né? Tem um livro aí de um psicólogo que ele fala sobre os sabotadores internos, que a gente se sabota bastante também. Mas no final de tudo, nós vamos vencer todas essas dificuldades. Todos os inimigos da nossa alma serão vencidos. A mensagem central do Apocalipse é essa, né? Os maiores estudiosos do Apocalipse viram que a mensagem principal do Apocalipse é o seguinte: no final, seremos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O Apocalipse é a história da vitória de Jesus Cristo sobre todas as dificuldades, sobre a morte, sobre o inimigo, sobre tudo que milita contra Deus. Jesus vai vencer. E nós seremos vitoriosos com ele. Nós seremos os abençoados e os premiados por tudo no final. Essa que é a esperança que o Apocalipse quer colocar para nós no meio daquelas linguagens tão difíceis, né, tão simbólicas, mas é que nós somos mais do que vencedores. Essa é a mensagem. Porque o Cordeiro, né, o Apocalipse usa muita expressão de Jesus como Cordeiro, desde o capítulo 4, né, capítulo 1 em diante, né? O Cordeiro sem mácula, ele foi o vencedor. Ele, por ser o vencedor, ele pôde abrir os selos, abrir, né, derramar as taças, aquela coisa toda que aparece lá. O Cordeiro sem mácula foi o vencedor. E ele nos abriu um caminho que nos dá acesso ao Pai, por intermédio do Espírito Santo, que a gente pode orar com ousadia, como o autor de Hebreus diz, né? Essas são as vitórias que Jesus já conquistou e vai continuar vencendo. Então a gente tem que ter alegria no coração, porque Jesus já é mais do que vencedor. Todas as suas promessas serão cumpridas. Tudo que Jesus prometeu, como ele mesmo disse, passará a sair a terra, mas minhas palavras não passarão. Jesus vai cumprir tudo que está escrito a respeito dele, a respeito deste mundo. E aí nós podemos nos alegrar nele. Se o Senhor já é mais do que vencedor, então nós temos que nos apegar cada vez mais a Ele. Desenvolver nossa fé, progredir na nossa fé, orar guiado pelo Espírito Santo, continuar confiando no amor de Deus, continuar vivendo pelo amor de Deus e ajudando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros. E tudo isso é graça para a nossa vida. Tudo isso é Deus operando nas nossas vidas. Por isso que o texto vai terminar de forma em adoração, né? Para que a gente mantenha a alegre expectativa da vida que a gente vive e da vida que virá. Porque Jesus, ele é mais do que vencedor. O versículo 25 termina com uma glorificação a Jesus, e nós podemos também terminar sempre as nossas orações glorificando ao Senhor, porque nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, como disse Paulo. O 25 diz: por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, louvemos o único Deus, o nosso Salvador, a quem pertence a glória, a grandeza, o poder e a autoridade, desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Essa é a palavra. O Senhor, ele tem a glória, a grandeza, o poder e a autoridade desde todos os tempos e agora. Ele tem poder sobre esse tempo agora. Ele tem poder sobre todas as realidades do mundo que nós vivemos agora.
Então nós podemos contar que Ele, como o Senhor dos Exércitos, é mais do que vencedor para os problemas e as tribulações que enfrentamos agora também. E seremos mais do que vencedores até o final, porque Jesus Cristo prometeu: eis que estou convosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Aquele que está conosco nunca perde uma batalha. Então, seja qual for a tribulação, a batalha que você enfrenta, conte com o Senhor Jesus. Amém, queridos? Peço que você coloque nos comentários o seu pedido de oração. Nós temos um grupo de oração na igreja, eu vou estar acolhendo esses pedidos de oração e pedindo para os nossos irmãos, eu vou estar orando e os meus irmãos vão estar orando pelo seu pedido, para que assim, quando 2 ou 3 concordam a respeito do mesmo pedido e digam amém, o Senhor diz amém também. É assim que aprendemos com a palavra de Deus. Nós vamos encerrar com mais um cântico e escreva aí o seu pedido de oração. Que Deus abençoe e até a próxima Quinta da Graça. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo e nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor.